Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com você, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é sábado, dia 19 de abril de 2025, sábado de aleluia! E nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Muito bem. Hoje estamos nessa lição que é um bálsamo, né? Essa lição maravilhosa, lição 109, eu descanso em Deus. Pedimos descanso hoje e uma quietude inabalada pelas aparências do mundo. Pedimos paz e serenidade em meio a todo o tumulto que nasce de sonhos em conflito. Pedimos segurança e felicidade, embora pareçamos olhar para o perigo e o pesar. E temos o pensamento que responderá ao nosso pedido com o que estamos pedindo. Eu descanso em Deus. Esse pensamento te trará o descanso e a quietude, a paz e a calma, a segurança e a felicidade que buscas. Eu descanso em Deus. Esse pensamento tem o poder de despertar a verdade adormecida em ti, cuja visão vê, além das aparências, essa mesma verdade em todos e em tudo o que existe. Eis aqui o fim do sofrimento para o mundo todo. Para todos os que jamais vieram ou que ainda virão para passar algum tempo aqui. Eis aqui o pensamento em que o Filho de Deus nasce de novo para reconhecer a si mesmo. Eu descanso em Deus. Completamente imperturbável, esse pensamento te carregará através das tempestades e da discórdia, além da miséria e da dor, além da perda e da morte, e mais adiante em direção à certeza de Deus. Não há sofrimento que ele não possa curar. Não há sofrimento que esse pensamento, tá? Eu descanso em Deus, você descansa em Deus, não há sofrimento que esse pensamento não possa curar. Não há problema que ele não possa resolver. Não há nenhuma aparência que não se volte para a verdade diante dos teus olhos, pois tu és aquele que descansa em Deus. Este é o dia da paz. Descansas em Deus, e enquanto o mundo é dilacerado por ventos de ódio, o teu descanso permanece completamente imperturbado. O teu descanso é o da verdade. As aparências não podem interferir em ti. Chamas a todos para que se unam a ti no teu descanso, e todos ouvirão e virão a ti, pois descansas em Deus. Eles não ouvirão outra voz senão a tua, porque deste a tua voz a Deus, e agora descansas nele e deixa-o falar através de ti. Nele não tens cuidados nem preocupações, não tens fardos, ansiedade ou dor, medo do futuro ou arrependimentos passados. Essa parte aqui dos arrependimentos, ela é maravilhosa, né? Imagina a gente viver sem remorsos, né? Sem arrependimentos. Descansas na intemporalidade enquanto o tempo passa sem deixar seu toque sobre ti, pois o teu descanso nunca pode mudar de modo algum. Hoje descansas, e ao fechares os olhos afunda na serenidade. Deixa que esses períodos de descanso e pausa reassegurem à tua mente que todas as tuas fantasias frenéticas não passavam de sonhos febris que se foram. Deixa a tua mente ficar serena e aceitar com gratidão a sua cura. Nenhum sonho amedrontador virá, agora que descansas em Deus. Reserva todo o tempo hoje para passar dos sonhos à paz. Hoje, a cada hora que descansas, uma mente cansada subitamente se faz contente. Um pássaro de asas quebradas começa a cantar. Um rio seco há muito tempo voltará a fluir. O mundo renasce a cada vez que descansas e te lembras a cada hora que vieste
para trazer a paz de Deus ao mundo, para que ele possa descansar junto contigo, né? Então, no momento em que eu me conecto com a minha lição, no momento em que eu faço a minha prática, olhem que maravilha, né? Olhem que coisa estupenda. Eu trago a paz de Deus ao mundo para que o mundo possa descansar junto comigo. Olha eu aí ancorando a luz da consciência crística, e essa é a minha única função aqui. Com cada 5 minutos de descanso hoje, o mundo estará mais próximo do despertar. E o momento em que o descanso será a única coisa que existe, vem para mais perto de todas as mentes desgastadas e cansadas, por demais exauridas, para seguirem os seus caminhos sozinhas. E elas ouvirão o pássaro começar a cantar, e verão o rio fluir novamente, com renascida esperança e com a energia restaurada, para andar com passos leves ao longo da estrada que, de súbito, parece fácil, à medida que a percorrem. Hoje, tu descansas na paz de Deus e, do teu descanso, chamas os teus irmãos para atraí-los ao descanso junto contigo. Hoje serás fiel à tua confiança, sem esquecer de ninguém, trazendo todos ao círculo sem limites da tua paz, o santuário sagrado onde descansas. Abre as portas do templo e deixa-os vir do outro lado do mundo e de perto também. Os teus irmãos distantes e os teus amigos mais íntimos. Convida-os todos a entrar aqui e a descansar contigo. A filiação é uma só? A mente é uma só, né? Hoje descansa na paz de Deus, quieto e sem medo. Cada irmão vem para descansar e oferecer o descanso a ti. Descansamos juntos aqui, pois é assim que o nosso descanso se faz completo. E já recebemos o que estamos dando hoje. O tempo não é o guardião do que damos hoje. Estamos dando àqueles que ainda não nasceram, e àqueles que já passaram, a cada pensamento de Deus e a mente na qual esses pensamentos nasceram e onde descansam. E nós lembraremos a ele do seu lugar de descanso toda vez que dissermos a nós mesmos: eu descanso em Deus. Eu descanso em Deus. Nós descansamos em Deus. Essa é uma decisão, né? Essa lição é parecida com aquela que vai vir mais na frente, que é: o céu é uma decisão que eu tenho que tomar. Eu descanso em Deus. Eu tomei essa decisão. Por quê? Porque eu resolvi lá no início do meu dia, hoje nem meditei ainda, viu? Lá no início do meu dia, eu decidi o quê? Eu decidi que eu iria me encontrar com Deus, me conectar com Deus através da minha meditação, através das minhas orações, através das minhas leituras. Eu descanso em Deus, né? Então, esse pensamento, observa como você se acalma quando você declara: eu descanso em Deus. Eu descanso em Deus, né? Eu recebi um comentário ontem. Eu recebi um comentário ontem, no vídeo de ontem, que eu quero ler para vocês aqui, né? Foi um comentário da Paula Lourenço. Bom dia, Jaque, muito obrigada. Sabe, desde que conheci um curso em milagres, sinto no meu coração que esses ensinamentos são a segunda vinda de Cristo, o despertar de uma nova consciência. É isso, Paula. Temos falado disso todos os anos, se você já assistiu os vídeos anteriores. Lá no final do ano, quando a gente começa a estudar a segunda vinda. Porque na primeira vinda, o que aconteceu na primeira vinda? Crucificaram o mestre, deturparam os ensinamentos dele, distorceram a mensagem. Então hoje nós todos aqui somos a segunda vinda. Vocês imaginem as centenas de milhares de pessoas que hoje estão praticando essa lição juntas no mundo inteiro.
falando francês, falando italiano, falando chinês, falando inglês, falando português, espanhol, turco, o que vocês quiserem. Eu descanso em Deus. Hoje, em uníssono, nós praticamos. Eu descanso em Deus. Por isso que no ano passado, eu falei para vocês, na jornada de libertação, cura e ascensão, que a gente ia fazer o dia do salto, que a gente ia saltar o dia 29 de fevereiro, né? Pra gente ficar certinho, com os dias certinhos. Hoje, lição 109, eu descanso em Deus. Por quê? Porque a gente está gravando as lições no inconsciente coletivo e estamos nos aproveitando do movimento planetário, do movimento que a Terra faz ao redor do Sol, né, para gravar isso com mais força ainda. Então nós somos a segunda vinda, porque nós somos os representantes do Cristo no planeta Terra. Hoje eu vi um post no Instagram que eu fiquei absolutamente abismada. A prefeitura de uma determinada cidade, não vou aqui entrar em polêmicas de política, mas a prefeitura orientou os professores que não falassem de Jesus na Páscoa, que falassem do coelho da Páscoa. Então, gente, Jesus tem um grupo de pessoas hoje no mundo cuja função é apagar a memória de Jesus no planeta, a memória do Cristo. Por quê? Porque a descida do Cristo é a ascensão planetária, então isso precisa ser impedido. Vocês concordam comigo? O Cristo, Jesus, esse homem, ele é apenas um símbolo. Ele é um símbolo da chegada dessa luz crística, né? Nós podemos chamar essa luz crística de luz búdica. Nós podemos chamar essa luz crística de luz átmica. É essa luz que vai nos levar à quinta dimensão, à consciência de quinta dimensão. Então isso precisa ser apagado. Então o que a gente faz na Páscoa? Diz que a Páscoa é a festa do coelhinho, que vai trazer o chocolatinho, que vai trazer o ovinho, que vai trazer a pegadinha do coelho para você pegar os ovinhos. Não. A Páscoa é uma festa sagrada. Inclusive, tem todo um simbolismo que, na verdade, é judaico, que é o Pessa, né? Que começou a ser comemorado, se eu não estou enganada, há uma semana. Né? É uma festa que, agora eu não sei se eu vou falar corretamente, mas é a celebração da fuga do Egito, né? Se eu não estou enganada, deixa eu ver aqui para não falar bobagem, né? Então, essa festa, Jesus estava comemorando lá, tá? Exatamente, olha só que lindo, é o aniversário do Êxodo, é a festa judaica que comemora a fuga dos hebreus do Egito. Então lá, 2020 e tantos anos atrás, Jesus estava comemorando o Pessa, eu não sei se é Pessa que fala ou Pessar, agora eu não sei, tá? Não sei qual é a pronúncia correta, me perdoem aí os meus alunos judeus se eu estiver falando errado. Então Jesus estava lá comemorando o Pessar, entendeu? E a Páscoa cristã, ela se apropria desse significado e o amplia e traz uma nova camada. Que camada é essa? Qual é a diferença entre um judeu e um cristão? O cristão é aquele que acreditou que Jesus era o Messias. O judeu é aquele que não acreditou. Ok, tudo bem. Não estamos fazendo aqui nenhum julgamento de valor. Né? Provavelmente, se você é um aluno meu judeu, tá aqui me assistindo, ou tá estudando um curso em milagres, enfim, é porque, no mínimo, você reconhece Jesus como um mestre ascenso, ponto final. Você reconhece que ele trouxe um ensinamento, né? Você pode até não acreditar que ele era um Messias que estava sendo descrito na Bíblia. E eu tenho um respeito profundo por isso. Porque no meu interessante ponto de vista, no meu humilde ponto de vista, isso não diminui a estatura espiritual de Jesus Cristo em 1%. Já comentei com vocês aqui no canal que os muçulmanos reconhecem Jesus Cristo como um grande profeta. Acabou. Então, se você gosta de estudar os ensinamentos de Jesus, e a proposta do curso, para quem acredita no curso, é rememorar, relembrar
os ensinamentos de Jesus. Jesus volta lá na década de 60 e fala assim: Helen, por favor, tome notas, né? E aí a Helen judia, Helen era judia, tá? Eu nunca vou esquecer de lembrar vocês disso. Helen Schucman era judia. Schucman, judia, tá? Então o que acontece? Helen fala assim: oba, vou tomar nota aqui. E chega lá para o amigo dela, o William Tatford, e fala assim: cara, olha que coisa estranha que está acontecendo comigo, você pode me ajudar? E ele fala: eu vou te ajudar. E essas duas pessoas atendem o chamado. E esse chamado se transforma neste livro, que está incompleto, tá? Porque a minha edição é muito velha, tá? Vocês hoje já têm a edição nova, que inclui os textos suplementares. Eu tenho a edição nova, mas só aqui no tablet, que é a que eu uso para ler para vocês, tá bom? Fica mais fácil ler, para mim ler no tablet fica mais fácil, tá bom? Então, nós estamos celebrando a Páscoa. E qual é a camada que Jesus traz? O adicional. Como diria a nossa colega grande comunicadora, quem é que traz o plus a mais? Lembrando que plus é mais, tá, gente, em inglês. Então, o plus a mais aí é uma piada. Quem é que traz o plus a mais? Jesus traz o plus a mais, tá? E ele traz o ensinamento de ressurreição do Messias. Ah, mas você não acabou de falar que ele não era o Messias? Não, não falei isso. Eu falei que um cristão é aquele que acreditou que Jesus era o Messias. E um judeu é aquele que não acredita. Mas o judeu que está aqui comigo hoje assistindo essa aula, no mínimo, ele acredita que Jesus foi um grande mestre e teve um ensinamento espiritual para compartilhar com a humanidade. Um mestre ascenso, que é a linguagem que eu uso. Houve outros? Dezenas, gente. Jesus não foi o único. Tivemos Buda, El Moria, Kutumi, Viwamos, Landucci, a Virgem Maria, Mestre Saint Germain, Mãe Kuan-Yin. Centenas. Qual é o nosso destino? Eu, o meu e o seu. Nos tornarmos mestres ascensos. Um dia a gente vai chegar lá. Não sei quando, né? Mas um dia a gente vai chegar lá, tá bom? Então, a diferença do cristão para o judeu é essa. O judeu não acreditou que era o Messias, mas de repente o judeu está aqui e acredita que Jesus foi um profeta, foi um mestre ascenso, como os muçulmanos acreditam, tá bom? Então, Jesus traz essa camada. Se celebra o quê? Se celebra a fuga dos judeus do Egito, o êxodo, o momento em que Moisés liberta o seu povo da escravidão do Egito, né? E nós podemos entender isso também como simbólico, tá? Um dia, eu vou ver se no ano que vem eu leio para vocês os textos do Emmett Fox. Tem um livro do Emmett Fox de textos diários que é estupendo, né? E aí o que acontece? Jesus adiciona a essa festa de Páscoa, que é uma festa de libertação, de celebração da libertação, ele adiciona o quê? Uma mensagem. Uma mensagem, perdão, gente, me deu um soluço e eu não posso parar de gravar o vídeo, que eu tô com hora. Uma mensagem de ressurreição. A mensagem de Jesus na Páscoa é: o corpo não existe, eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Então é uma mensagem dupla. Temos aí na Páscoa uma dupla comemoração, uma dupla celebração. Celebramos a libertação do povo judeu, né? E celebramos a ressurreição do nosso mestre, né? E aí, se você ainda não assistiu às lives da ressurreição e da crucificação, elas estão aqui no canal, você pode assistir, elas estão abertas, as duas lives, tá bom? Você pode assistir as duas. A mensagem da crucificação foi uma das melhores aulas que eu acho que eu dei aqui no canal, tá? Eu amo, o tempo da Páscoa é o meu tempo favorito. Ano passado eu tive a bênção de estar no meu workshop no Stargate, celebrando a Páscoa na Consciência Crística. Mais tarde estarei com eles online, celebrando a Páscoa, celebrando a Consciência Crística. Então é isso, gente.
eu descanso em Deus, porque Deus me criou, porque Deus cuida de mim, porque eu e Deus somos um, porque a separação jamais ocorreu, porque eu aceito a expiação para mim mesma. E a expiação é a correção dessa crença errônea de que em algum momento Deus me jogou fora, não jogou, Deus me ama, Deus te ama, Deus está com você, te acompanhando aí em todos os momentos, tá bom? E é isso, nós descansamos em Deus, não é maravilhoso? Nós descansamos em Deus. Nós, sem nosso Pai, não somos nada. Então eu fico profundamente triste quando eu vejo esses grupos de pessoas que ainda estão imersas na ignorância, querendo proibir que se mencione Cristo na Páscoa. A Páscoa é a verdadeira festa de Cristo. Não é o Natal. Jesus não nasceu em 25 de dezembro. A Páscoa, este momento do ano, esta é a verdadeira festa crística. Amanhã celebraremos a ressurreição do nosso amado Mestre, que está aqui conosco bem agora. Por que está conosco? Porque nós pedimos. E porque nós, ele disse, quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei presente. E nós estamos aqui reunidos em nome dele, tentando compreender na medida das possibilidades da nossa mente limitada, a mensagem que ele nos deixou. Uma mensagem de amor, de sabedoria, de compaixão e de unidade. Unidade. Somos todos um. Somos todos o Filho perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado de Deus. Nosso Pai. Ok? Muito bem. Me empolguei aqui. Me empolguei. Hoje baixou a pastura. Vamos ao texto de Melody Beach, do dia 19 de abril, o livro A Linguagem da Liberdade, tá? Essas borboletinhas aqui, não tem animal que simbolize melhor a liberdade do que a borboleta, né? Vamos lá. Aceitando mudanças. Os ventos das transformações sopram pela minha vida, às vezes suavemente, às vezes como uma tempestade tropical. Sim, temos lugares para descansar. Descansamos em Deus. Tempo para nos acomodar a outro nível de vida. Tempo para conseguir o nosso equilíbrio. Tempo para desfrutar das recompensas. Tempo para respirar. Mas a mudança é inevitável e desejável. Às vezes, quando os ventos das transformações começam a uivar, não temos certeza se as mudanças serão para melhor. Podemos chamar isso de ansiedade ou de uma condição temporária, certos de que voltará ao normal. Às vezes resistimos, abaixamos a cabeça e resistimos ao vento, esperando que as coisas se acalmem rapidamente, que voltem a ser como eram. É possível estarmos preparados para uma nova normalidade? As mudanças varrerão as nossas vidas quando necessário, para nos levar para onde precisamos ir. Podemos confiar que nosso poder superior tem um plano em mente, mesmo quando não sabemos aonde as mudanças nos levarão. Podemos confiar que a mudança que está acontecendo é boa. Os ventos da mudança nos levarão aonde precisamos ir. Um adendo, isso não é sempre verdade. Mas para nós que estamos conectados com o nosso Pai, sim, isso será sempre verdade, tá bom? Sempre, a mudança sempre vai nos levar para um lugar bom, porque nós estamos fazendo o nosso dever de casa. Nós estamos olhando para nós, diariamente nós estamos orando e pedindo: o Divino Espírito Santo cuide da minha vida. Divino Espírito Santo, guie os meus caminhos, oriente os meus passos. Divino Espírito Santo, me mostra o que eu tenho que aprender com isso. Me mostra qual é o defeito de caráter que eu tenho que... como é que se diz? Eliminar. Me mostra as minhas fraquezas. Me mostra as minhas fraquezas. Me mostra onde eu tenho que mudar.
Por favor, corrija e cure a minha mente, a mente do outro, a vida do outro, a história do outro. Eu não estou aqui para corrigir o outro. Não estou aqui para ver a trave no olho do outro, mas sim o argueiro nos meus olhos, os meus pontos cegos, onde eu não estou conseguindo ser a pessoa que eu verdadeiramente sou. O Cristo em mim, porque esse é o meu ser real, tá? A oração. Hoje, Deus, me ajude a eu me libertar da minha resistência em mudar. Ai, meu Deus, me ajuda, eu tô precisando. Me ajude a estar disponível para o processo. Me ajuda, meu Deus. Ajude-me a acreditar que o lugar onde eu cairei será muito melhor do que o lugar de onde eu fui levado. Muito obrigada, me ajuda. Me ajude a eu me entregar, confiar e aceitar, mesmo que eu não compreenda. Vai mudar. A natureza da vida é mudança. Os planetas estão todos mudando de signo. Se você quiser o seu floral de 2025, para encarar todas essas mudanças que estão acontecendo no planeta Terra, por favor, me mande um e-mail para jackie.mariano@icloud.com, jackie.mariano@icloud.com, tá? Vai ajudar muito você a transitar pelos ventos da mudança, tá bom? Netuno acabou de entrar em Áries, gente. Vou dizer para vocês o que tá rolando no céu hoje. Vamos lá, vocês adoram quando eu falo de astrologia, né? O povo adora a matéria. Netuno acabou de entrar em Áries, está 0 graus de Áries. Plutão está começando a sua viagem de 15 anos por Aquário. Começou no ano passado. Marte entrou em Leão. E isso é maravilhoso. Marte entrou em Leão. Marte está em trígono exato com Netuno. Isso é maravilhoso, estupendo. Ao mesmo tempo está fazendo uma belíssima oposição com Plutão, sacudindo a minha vida. Talvez a sua também. Mas vamos lá. O texto que nós vamos estudar hoje, o livro Milagres no Trabalho, transformando a sua orientação interior em influência exterior. Temos um pequeno texto aqui, vamos trabalhar com ele. Criando aquilo de que você está se defendendo. Então, eu crio o inimigo. Eu estou criando as quimeras na minha vida. Para quê? Para eu poder me defender. Se você ainda não assistiu a aula dos mecanismos de defesa do ego, por favor, assista a. Me envie um e-mail. Claramente, se a projeção está transferindo a responsabilidade da sua dor ou da sua felicidade para algo externo, então você deverá naturalmente manter uma certa quantidade de defensividade com o objetivo de se sentir seguro, entre aspas. No fim das contas, você tem estado em defensiva, em postura de defesa, contra o que você acredita que pode causar dano a você. E você também se defende daquilo que você preza, digamos assim. Ao longo do tempo, essa necessidade de se proteger em ambos os frontes se torna algo como uma armadura muito pesada ou uma bolsa pesada de moedas, né? A tal da mochila de pedras que eu falo para vocês, que a minha professora de fogo sagrado sempre falava. E, ironicamente, um curso em milagres diz que a sua postura de defesa, né? São as suas defesas que criam uma necessidade ainda maior de você se defender. É exatamente sobre isso essa aula. A aula dos mecanismos de defesa. É exatamente sobre isso. A gente destrincha esse tema, tá? Como nós criamos os próprios conflitos e problemas nas nossas vidas. Como as nossas próprias posturas, as nossas próprias posturas egóicas, que têm por objetivo nos proteger, elas acabam criando aquilo que nós mais tememos. Aquilo que nós mais tememos, tá? Pense sobre a última vez em que você teve uma conversa com um colega
de trabalho, né, que foi deu completamente errado. Com certeza, em algum ponto dessa conversa você ficou na defensiva, o que fez com que a outra pessoa ficasse ainda mais agressiva. E a próxima coisa que você verificou foi que houve uma tensão, né? No nível intelectual, todos nós compreendemos que essas situações não são úteis, mas elas tendem a se tornar piores, né? Elas tendem a piorar muito mais rápido do que o tempo, do que nós temos tempo para processá-las. Mas uma forma rápida de pegar a si mesmo em projeção, particularmente durante discussões acaloradas, é quando você pode sentir que o seu objetivo na situação é vencer, em vez de encontrar a paz por meio da compaixão e da sabedoria. Então, o que eu quero aqui? Eu quero ter paz ou eu quero vencer a discussão, tá? No final das contas, você está discutindo a partir do lugar de separação do ego. E então você está partindo de uma crença de que para que você ganhe, entre aspas, a outra pessoa tem que perder, né? Eu passei recentemente por uma situação parecida e foi muito bom, porque eu consegui não ficar na defensiva. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu consegui não perder o meu senso de unidade com aquela pessoa, né? Com a qual eu estava tendo problemas. Foi muito bom. Muito bom, é exatamente isso. Isso significa que mesmo quando você consegue aquilo que você quer no final, essa então não é uma vitória a ser saboreada, porque o seu ataque apenas vai criar mais ressentimento e retaliação que virá de todos os lados, né? Como o Curso em Milagres diz, você está, na verdade, criando exatamente aquela coisa que você está tentando, da qual você está tentando se defender. E isso é força? No mundo, talvez, mas lembre-se, nós estamos invocando o amor que está além deste mundo. Eu não sei, gente, agora me ocorreu que talvez eu já tenha lido esse texto. Eu ia ler esse livro de uma outra forma, tá? Então, se eu já li esse texto, vocês me perdoem de ter repetido, é porque a gente tá precisando ouvir de novo, tá? Agora eu decidi ler o livro direto, então eu não vou mais cometer equívocos de ler alguma coisa que eu já tiver lido, né? Desfazendo a projeção. Você responde àquilo que você percebe. E a maneira como você percebe é a maneira como você se comportará. Essa é uma citação do texto, do livro texto. Há anos atrás eu estava escutando um palestrante sendo desafiado por um membro da audiência que estava reclamando sobre uma miríade de formas através das quais ela se sentia paralisada na sua carreira. O que chamou a minha atenção foi que em cada momento que o palestrante sugeria um passo, né, com uma possível ação ou um caminho adiante, a mulher imediatamente encontrava alguma forma de desqualificar a sugestão. Eu já tentei isso. Isso nunca iria funcionar. O meu chefe não vai deixar eu fazer isso. O meu marido não me apoia. Finalmente, o palestrante disse: não é que você não saiba o que fazer, é que você não está completamente pronta para se apropriar daquilo que você sabe. Agora eu me lembrei que esse texto eu já li, mas eu vou ler de novo, ele é muito bom. Para se apropriar daquilo que você já sabe. Essa foi uma resposta brilhante e uma daquelas respostas que vai diretamente ao núcleo daquilo, do motivo pelo qual nós estamos escolhendo os pensamentos egóicos de projeção e então escolhendo o nosso próprio inferno. Algumas vezes não é que nós não saibamos o que fazer,
é que agir a partir daquilo que nós sabemos nos forçaria a mudarmos de formas que são desconfortáveis. Como resultado, o nosso corpo, que evoluiu para nos manter vivos, não atualiza o nosso potencial e então interpreta o nosso desconforto como uma ameaça. Depois, para nos manter a salvo, a nossa mente começa a buscar desculpas para dizer para nós que a gente se dirigir ao desconhecido, fazer algo diferente, é uma ideia terrível. E isso acontece na velocidade de um raio, a propósito, o que significa que, frequentemente, o que parece ser um julgamento no momento é apenas o medo do ego disfarçado. Em outras palavras, é outra forma desse pequeno eu cortar o nosso acesso ao nosso eu superior. A projeção chega quando nós sabemos que, ao permanecermos na nossa situação atual, é viver de uma forma muito mais pequena do que aquela forma que nós estamos sendo chamados a viver, né? E então, para justificar a nossa indisponibilidade para mudar, nós encontramos outra pessoa ou circunstâncias para culpá-las por isso. Isso não funciona, é claro, porque, de novo, nós acabamos apenas criando exatamente aquela exata coisa da qual nós estávamos tentando nos defender. No caso dessa mulher como palestrante, que se sentia bloqueada na sua carreira, por exemplo, a defensividade dela em torno de estar paralisada era exatamente a exata coisa que a estava mantendo paralisada. Então, ela estava paralisada, mas ela se defendia contra permanecer paralisada. Ela não fluía. Ela estava paralisada. Estava lá se agarrando aos velhos pontos de vista. Mas ela se defendia, eu falei algo aqui há pouco que está incorreto, né? Ela se defendia de se soltar. Ela estava ali apegada à própria paralisia. Não vou fazer nada. Nada funciona, eu não tenho saída. Aí o palestrante deu várias opções para ela. Nenhuma dessas opções funcionava. Como a gente vê isso na nossa prática, né? Com as pessoas. Isso é muito comum. Como isso acontece na sua vida? Me diga, conte-me nos comentários. Da mesma forma, o seu desafio por hoje, para hoje, é notar as formas por meio das quais a projeção surge na sua própria mente e, especificamente, o que engatilha essa reação. Onde você está tentando apagar o seu próprio desconforto ao colocar a culpa em alguma outra pessoa no seu trabalho. Onde você não está assumindo total responsabilidade por aquilo que você está sentindo. Onde você está sendo um obstáculo, sendo um obstáculo para você mesmo, ao pensar demais de uma forma que impede que você tome uma atitude. Por favor, tome alguns momentos para escrever as ideias que chegam para você, tá bom? E aí ela vai citar aí algumas frases do curso, tá? Deixa eu ler aqui para vocês. Não enganes mais a ti mesmo pensando que és impotente diante daquilo que é feito a ti. Frases do curso, tá? Então, gente, a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é que é muito difícil mudar, tá? A gente não quer mudar, não. A gente não quer mudar. Então, a gente tem que falar assim pro Espírito Santo: eu não sei como mudar, mas eu estou disposta a mudar. Eu estou disposta a permitir que você promova essa mudança na minha vida. O sofrimento é uma ênfase colocada em tudo aquilo que o mundo fez para te machucar.
Outra frase do curso, emblemática, aliás, né? Outra frase do curso. Nenhuma delas a gente ainda estudou. O ego acredita que o poder, a compreensão e a verdade estão na separação. E para estabelecer essa crença, ele tem que atacar, tá? E a outra estava aqui marcada no livro. O teu ser ainda está em paz, muito embora a tua mente esteja em conflito. Quer dizer, o teu ser real, ele não está nem aí para o conflito que você está passando. Essa que é a verdade, tá bom? Ah, Jaque, eu não posso acreditar nisso. Pois é, assim é a vida. Deus deixou você com você, como dizia o Gaspareto, né? Se você não pedir ao Divino Espírito Santo para corrigir a sua mente, ele vai ficar lá quietinho, sem fazer nada. Acredite-me, tá? E aí ele vai citar uma frase da lição 161, dá-me a tua bênção, Filho Santo de Deus. Aquela pessoa que está ali tirando a tua paz é o Filho Santo de Deus, tá? O 8.3. Não te equivoques quanto à intensidade da raiva que o medo projetado tem que gerar. Aquele que tu vês, aquele que vê um irmão como um corpo, o vê como um símbolo do medo. Então, ver o meu irmão como um corpo, como alguém que está me atacando, é eu simplesmente me esquecer da unidade. Eu e o outro estamos em unidade. Aquilo ali está acontecendo por um motivo. O que eu tenho que aprender com isso? Que meu irmão é meu salvador. Então, o que o meu irmão veio ali me perturbar? Né? Exatamente. Então, é isso. Lembrando que a lição do dia é: eu descanso em Deus. Você descansa em Deus, meu querido. Nós descansamos em Deus, tá bom? Então, essa era a mensagem do dia de hoje. Eu desejo a vocês uma excelente Páscoa. Se Deus quiser, amanhã a gente se vê. Se Deus quiser, amanhã à noite nós teremos a nossa live Cura entre Gerações, cura de maldições e votos, tá bom? Ancestrais. Vamos fazer uma cerimônia de cura bem vivencial aqui, bem bonita, e de gratidão também aos nossos antepassados e de libertação, tá bom? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.